Saudações, galera. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos aprender a resolver as equações do primeiro grau, só que agora com duas incógnitas. Na verdade, esse tema é continuação das equações do primeiro grau com uma incógnita, tá? Só que agora a gente vai conhecer e aprender a resolver as equações com duas incógnitas. Me acompanhe, por favor. Então, olha lá, equações do primeiro grau com duas incógnitas. Toda equação que pode ser reduzida a uma equação equivalente na forma ax mais by igual a c, com o a, b e c números reais, onde o a e o b tem que ser números diferentes de zero, não nulos. Então, essa equação ela é denominada equação do primeiro grau com duas incógnitas, certo? Isso aqui, gente, é o formato, né? É a forma da equação do primeiro grau com duas incógnitas. No caso aqui, quem são as incógnitas? As letras da equação é o x e aqui é o y. O a, b e c aqui eles não são letras, eles estão fazendo papel de números. Tá aqui, ó, a, b e c são números que pertencem ao conjunto dos números reais. Né, onde o A não pode ser zero, porque se o A for zero, esse termo aqui some, e o B também não pode ser zero, porque se o B for zero, esse termo aqui também some, e fica sendo uma equação com uma única incógnita, né? Tudo certo? Então vamos ver alguns exemplos de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Aqui a primeira, ó, x mais y igual a 10. As incógnitas x e y. Outro exemplo, 3x mais 2y igual a 16. Incógnitas também x e y. E 7x menos 5y igual a 9. Outra equação com duas incógnitas. Dependendo do conjunto universo, ou seja, dependendo do conjunto com o qual se está trabalhando, se são os reais, os naturais, os inteiros, enfim, uma equação do primeiro grau com duas incógnitas x e y, por exemplo, pode ser infinita, pode ter infinitas soluções. Tudo bem? Cada uma delas indicada por um par ordenado de números. Então as respostas aqui, olha, vão ser geralmente em forma de pares ordenados. O que é um par ordenado? É uma dupla de números escrita dentro de dentro dos parênteses separadas por vírgulas, né? O primeiro número representa o valor da incógnita x, sempre. O primeiro número vai ser a incógnita x e o segundo número representa sempre o valor da incógnita y. Essa ordem precisa ser sempre respeitada. Daí o nome de par ordenado, que ele tem que obedecer à ordem. Os pares, né, que serão soluções das equações com duas incógnitas, é o par x, y. Sempre o primeiro vai ser o x e o segundo vai ser o y. Tudo certo? Vamos verificar isso analisando a situação seguinte. Observe esse primeiro exemplo. O par ordenado 2 e 5 é solução da equação 3x mais 2y igual a 16? É uma pergunta que o problema está fazendo. Ele não quer que a gente resolva, por enquanto. Ele quer que a gente verifique se esse par ele é solução dessa equação. Já que uma equação do primeiro grau com duas incógnitas pode ter várias soluções, até infinitas soluções, então ele quer saber se o par 2 e 5 seria uma das soluções dessa equação com duas incógnitas. A maneira para verificar isso, gente, a gente sabe que o primeiro termo é sempre o x e o segundo termo é sempre o y. Então, uma forma de verificar isso é colocar 2 no lugar do x e colocar 5 no lugar do y. Substitui e faz as operações. Tá bem? Então, se nós colocarmos o 2 no lugar do x, vai ficar 3 vezes 2. Está aqui, ó, somado aqui, com 2 vezes y. Se colocarmos o 5 no lugar do y, vai ficar 2 vezes 5. Então, 2 vezes 5. E a partir daqui a gente resolve. 3 vezes 2 vai dar 6. Nós temos aqui o 6. Mais 2 vezes 5 dá 10. Nós temos aqui o 10. E quando somarmos 2 com 10, isso dá
ou desculpa, o 6 com 10, isso vai dar 16, tá certo? E aqui nós temos 16 igual a 16, isso é uma verdade, né? Isso é verdade, ou seja, o primeiro membro deu igual ao segundo. Que mensagem que uma equação passa para a gente quando a gente substitui uma provável solução e o primeiro membro é igual ao segundo no final? A mensagem que a equação está passando para a gente é dizendo que aquele par ordenado, que aquele valor que nós substituímos, ele é uma solução para a equação. Então, como o primeiro membro aqui dá igual ao segundo, então nós concluímos que esse par ordenado ele é a solução da equação 3x mais 2y igual a 16. Foi aprovado. Tá bem? É o que está escrito aqui abaixo, né? Muito bem, vamos ver aqui o segundo exemplo. O par ordenado 5 e 2, olha, agora ele trocou a posição de propósito. O par ordenado 5, 2 é solução da equação. Então vamos fazer o mesmo procedimento. Como o primeiro termo ele vai ser sempre o x, e o segundo termo vai ser sempre o y, então a gente coloca o 5 no lugar do x e o 2 no lugar do y. Então nós vamos ficar com 3 vezes x, que é 3 vezes 5, mais 2 vezes y, que é 2 vezes 2. O y agora é 2. Quando você multiplicar 3 vezes 5, isso aí vai dar 15, que nós temos o 15. E quando você multiplicar 2 vezes 2, isso aí vai dar 4. Nós temos aqui o 4. Tudo certo? E quando você somar 15 mais 4, isso aí vai dar 19. Nós temos aqui 19 no primeiro membro. Mas aqui nós concluímos que 19 é igual a 16. Isso é verdade? Não, isso é falso. Isso aqui é falso, isso não é verdadeiro. O 19 não é igual ao 16, o 19 é diferente do 16. Portanto, que mensagem, que recado é que a equação está passando para a gente? Que o par que nós experimentamos lá como solução, ele não é a solução da dada equação. Então, o 5 e 2 não é a solução da equação que nós nos referimos, certo? Terceiro exemplo. Determine a solução da equação 3x mais 2y igual a 16 quando y é igual a 1. Preste atenção. A terceira questão é totalmente diferente da primeira e da segunda. A primeira e a segunda, o primeiro e o segundo exemplo, está pedindo para que nós verifiquemos se aquele par ordenado era ou não solução da equação. No primeiro exemplo, foi confirmado que o par, se eu não me engano, 2 e 5, realmente é solução da equação. Mas se a gente trocar o par 5 e 2, que é um novo par ordenado, já não é mais solução da equação. A terceira questão não está pedindo isso. Ele quer que a gente resolva a equação quando y for igual a menos 1. Ele está dando o valor de uma das incógnitas, né? Quando esse valor for menos 1, quando ele assumir esse valor y, qual é o valor de x? Então, a gente vai calcular o valor de x, no final compor o par ordenado, que é a solução da equação, tá? Obedecendo a condição que ela impõe, né? Que o y seja igual a menos 1. Então, se o y é igual a menos 1, no lugar desse y aqui, ó, a gente vai colocar menos 1 e resolver a equação, né? Encontrar o valor de x. Então, vamos lá. Se o y é menos 1, então aqui no lugar do y coloca menos 1, que quando você multiplicar 2 vezes menos 1, você vai ter aqui menos 2. Ó. Repete o 3, né? 2 vezes menos 1 dá menos 2, repete o igual e repete o 16. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai passar esse menos 2, esse 2 que está subtraindo, para o outro lado, somando, uma operação inversa. Então você tem aqui, ó, 3x, né, igual, aí o menos 2 que passou para o outro lado, positivo, vai ficar 16 somado com 2. Só que 16 mais 2 é 18, certo? O 3 que está aqui multiplicando, ele vai passar aqui para baixo, né, dividindo. Vai ficar x, que é igual a 18 dividido por 3. Só que 18 dá para dividir por 3. Quando você dividir 18 por 3, vai dar 6. Ou seja, o x vale 6. Só que o x, nessa equação com duas incógnitas, o x vale 6 se o y for igual a menos 1. Então, o par ordenado
que a solução dessa equação, nós já sabemos que a solução é sempre x e y, sempre o primeiro é o x, depois é o y. Como o x que nós encontramos foi 6 e o y que foi fornecido foi -1, então esse par 6 e -1 é a solução da equação. Tudo bem? Veja bem, se você troca a posição, se você coloca aqui o -1 primeiro e o 6 depois, você está dizendo que o -1 é o x e que o 6 é o y, só que isso não é verdade. Tá certo? Se você troca a ordem, isso aqui vai dar errado. Então, obedeça a ordem. Primeiro o x, depois o y. Então, nós temos aqui a resposta que o par 6 e -1 é uma das soluções dessa equação. Tudo certo? Ok. Vamos ver a representação geométrica dessa equação do primeiro grau com duas incógnitas. Se ela tem duas incógnitas, a gente pode representá-la geometricamente. Tá bem? Antes de qualquer coisa, para fazer a representação geométrica de uma equação, temos que ter em mãos o plano cartesiano. Muito bem. Agora, o que é um plano cartesiano? Vamos mostrar isso aqui, ó. O plano cartesiano é onde se localiza os pares ordenados x e y. A gente acabou de ver que a equação do primeiro grau com duas incógnitas, a solução, a raiz dela vão ser sempre pares ordenados, desse formato x e y, então eles podem ser representados no plano cartesiano. Logicamente, obedecendo a ordem, O primeiro termo é o x e o segundo termo é o y. Esse plano cartesiano ele é constituído de duas retas ortogonais, formam um ângulo de 90 graus entre si. Então, na verdade, esse plano cartesiano, gente, é uma cruz. Nós temos um eixo vertical e um eixo horizontal. Eles vão se intersectar ortogonalmente, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. É uma cruz. O nome desse plano cartesiano é uma homenagem ao criador do plano, ao francês René Descartes. Então, em honra ao René Descartes, foi dado o nome de plano cartesiano. Ok, vamos ver outras características do plano cartesiano. A reta horizontal é chamada de eixo das abscissas ou eixo X. A reta vertical é chamada de eixo das ordenadas ou eixo Y. Ambos os eixos são milimetrados, tá certo? Geralmente a gente coloca de um ponto para o outro a distância de 1 centímetro. O zero é a interseção dos eixos. Vamos ver um modelo aqui para ficar mais fácil o entendimento do que é um plano cartesiano. Aqui nós temos um plano cartesiano, certo? Aqui, o eixo horizontal, que é o eixo X, e o eixo vertical, que é o eixo Y. Sempre dessa ordem. Essas retas, esses eixos vão se cruzar no ponto zero, no número zero. Aqui no eixo horizontal, para a direita estão os positivos, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 e assim sucessivamente. E para a esquerda do zero estão os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim sucessivamente. No eixo Y, que é o eixo vertical, para cima do zero, nós temos os números positivos, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 e assim por diante. E para baixo do zero, nós temos os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim sucessivamente. Tá bem? Bom, algo que eu queria chamar a atenção, gente, é o seguinte. Só um minutinho que... Nesse plano cartesiano, que eu estou mostrando para vocês, você percebe que quando a gente escreve o plano, ele divide o plano em 4 regiões. Olha. Nós temos aqui 4 regiões. A primeira região, segunda região, terceira região, quarta região. Essa primeira região aqui, a gente vai chamar de primeiro quadrante. Isso aqui é o primeiro quadrante. Essa outra região aqui a gente vai chamar de segundo quadrante. Essa outra região vamos chamar de terceiro quadrante. E aqui essa última região vamos chamar de quarto quadrante. Tudo bem? Então, sempre começando por aqui, primeiro quadrante e sempre nesse sentido, tá? Que é o sentido anti-horário, sentido contrário ao sentido do ponteiro dos relógios.
É isso? Tá bem? Aqui no primeiro quadrante, ó, você percebe que se o x está bem aqui, então o x é positivo e o y está aqui, o y também é positivo. Então, no primeiro quadrante vão estar todos os pares ordenados onde o x e o y são positivos. Tá? E se os dois forem negativos, ele vai estar localizado aqui no terceiro quadrante, ó, porque está aqui o x negativo e está aqui o y negativo. Então, se os dois elementos x e y forem negativos, com certeza o par ordenado vai estar no terceiro quadrante. Quais são os pares que vão estar aqui no segundo quadrante? É quando o x é negativo e quando o y é positivo. Eles vão estar nesse quadrante aqui, ó. E quando é que um par ordenado vai estar no quarto quadrante? É quando o x é positivo e quando o y for negativo. Então, resumindo, no primeiro quadrante estão os pares, onde ambos são positivos. No segundo quadrante estão os pares, onde o x é negativo e o y é positivo. No terceiro quadrante estão os pares ordenados, onde ambos são negativos. E no quarto quadrante estão os pares ordenados, onde o x é positivo e o y é negativo. Tá bem? Tudo certo? Então, esse aqui é o plano cartesiano. Aí você pode perguntar, mas escuta, e se a primeira coordenada for zero, em que quadrante ele está? Bom, gente, se a primeira coordenada for zero, ele vai estar em cima do eixo y, em algum lugar do eixo y, tá? Em algum ponto do eixo y. Por exemplo, onde é que está o ponto 0 e mais 2? O ponto 0 mais 2, 0 em cima do x e mais 2 em cima do y. Ele vai estar aqui, o ponto 0 mais 2 seria esse aqui, ó. Tá bem? E onde é que está o ponto menos 3 e 0? Por exemplo, se eu quiser saber onde está o ponto menos 3 e 0. Bom, ele vai, quando a primeira coordenada é 0, ele está em cima do eixo y. Então, quando a segunda coordenada é 0, ele vai estar em cima do eixo x. Né, no ponto menos 3. Né? Então, se o x é menos 3 e o y é 0, quando a gente pontilhar, ele ficaria exatamente bem aqui. Ó. Esse aqui seria o ponto de coordenadas menos 3 e 0. Ficou claro? Então, esse aí é o plano cartesiano, onde a gente vai escrever, né, onde a gente vai compreender a interpretação geométrica de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Veja como podemos representar uma equação do primeiro grau com duas incógnitas no plano cartesiano. Olha esse exemplo. Representar a equação x mais y igual a 3 no plano cartesiano. Eu quero representar essa equação no plano cartesiano. Bom, inicialmente a gente constrói um quadro, tá? Onde na primeira coluna a gente coloca os valores de x, na segunda coluna coloca os valores de y e na terceira coluna a gente compõe os pares ordenados. Aí você pode perguntar, sim, professor, mas onde é que eu encontro os valores de x? Na verdade, esses valores de x, gente, a gente atribui aleatoriamente, a gente fornece valores para x, a gente dá valores para x. Que valores? O que você pretender. Geralmente a gente coloca valores para x em torno do zero. Menos 1, menos 2, menos 3, mais 1, mais 2, mais 3, 0. Geralmente são esses valores, os valores próximos de zero, tanto positivo quanto negativo, para a gente ver como é que ela se comporta, né? O gráfico, né? Como é que se comporta o gráfico dessa equação. Então eu atribuí aqui menos 1, 0 e 1. Eu poderia atribuir menos 1, menos 2 e 0, tanto faz. Né? Então, quando x for igual a menos 1, quando eu atribuir o valor menos 1 para x, eu vou colocar menos 1 aqui, ó, né, na equação onde tem x. Tá? Exatamente aqui. Ó. Então, quando eu colocar menos 1 no lugar do x, vai ficar aqui, ó, menos 1 mais y igual a 3. Certo? Esse menos 1 não pode somar com y, ele passa para o outro lado positivo. Então vai ficar y é igual a 3 mais 1. Só que 3 mais 1 é 4. Ou seja, quando x é menos 1, o y é 4. Aí eu componho para ordenado. Primeiro é o x, depois o y. Então primeiro o menos 1, que é o x, depois o y, que é o 4. Está aqui o nosso primeiro par ordenado. Eu atribuí outro valor para x, 0. Como eu falei, esses valores aqui você atribui o que você quiser, certo? De preferência sempre próximo de 0. Quando eu atribuo valor
para x igual a zero, eu vou colocar zero aqui no lugar do x. Ó. Onde tem x eu coloco zero. Então vai ficar 0 mais y igual a 3. Esse zero não pode somar com y, então eu passo ele para o outro lado. Aí, tanto faz eu passar positivo ou negativo, não vai alterar nada, porque o zero não tem sinal. Por isso que eu coloquei um positivo. Então vai ficar que y é igual a 3 mais 0, ou se fosse 3 menos 0 ia dar no mesmo, ia dar 3. Então, quando o x é 0, o y é 3 e a gente compõe o segundo par ordenado, x0 e y3. Próximo valor atribuído para 0, eu atribuí valor, atribuído para x, eu atribuí valor para x igual a 1. Então, quando o x for 1, eu coloco 1 onde tem x aqui. Ó. Então, vai ficar 1 mais y igual a 3. O 1 não pode somar com y, então eu passo 1 para o outro lado da igualdade, com o sinal trocado. Ele está positivo, ele passa negativo. Nós temos o negativo. Então, y igual a 3 menos 1 é 2. O outro par ordenado, quando o x for 1, o y é 2. Com esses 3 pontos, gente, é o suficiente para eu compreender o gráfico da minha equação. Tá? Então vamos agora pegar esses 3 pontos, esses 3 pares ordenados, que todo par ordenado representa um ponto, né? E vamos localizá-lo lá no plano cartesiano. Vamos lá. Então, depois que a gente encontra os pares ordenados, certo? A gente vai desenhar o plano cartesiano e vai localizar os pontos. Qual foi o primeiro ponto? Menos 1 e 4. Então vamos bem aqui, menos 1 no x, porque ele é o primeiro, está aqui menos 1. Desculpa, aqui, menos 1, né? E 4 no y, então é para cima, porque o 4 é positivo. 1, 2, 3, 4. E a gente passa uma reta tracejada para ver onde é que eles se encontram, essas duas retas. Ó. Uma partindo do menos 1 para cima, outra partindo do 4 para a esquerda, para que elas se cruzem. Porque se eu puxar aqui para baixo, não vai cruzar nunca com esse aqui, correto? Então, repetindo, o menos 1 e o 4. Se cruzaram bem aqui, esse é o primeiro ponto de coordenadas menos 1 e 4. O segundo ponto de coordenadas 0 e 3. Então, quando o x for 0, o y é 3. 1, 2, 3. Ó. Se a primeira coordenada é nula, vai estar em cima do eixo dos y. Né? Então, está aqui o segundo pontinho, 0 e 3. Certo? E o terceiro par ordenado é o par 1, 2. Então, 1, quando o x for 1, o y é 1, 2, está aqui, ó. Então o x, o primeiro número, tem que estar no eixo do x. E o segundo número tem que estar no eixo dos y. Então quando eu cruzar os dois por uma pontilhada, eu vou ter aqui o ponto 1 e 2, que é o nosso terceiro ponto. Perceba que estão aqui, olha, os 3 pares ordenados, né, da nossa equação, que são esses 3 pontos aqui. Se eu colocar uma régua exatamente em cima dos 3 pontos, eu vou ter aqui uma reta, ó. Essa reta é o gráfico da equação do primeiro grau com duas incógnitas x mais y igual a 3. Então essa expressão algébrica aqui, que é uma equação com duas incógnitas do primeiro grau, ela representa um desenho, né? O desenho que ela representa é essa reta com essa inclinação aqui, ó, uma reta decrescente, certo? A representação geométrica de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas é uma reta. Aí você pergunta, mas professor, sempre vai ser uma reta? Bom, se ela for uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, sempre vai ser uma reta. Se ela não for do primeiro grau, aí já não é mais reta. Tudo bem? Muito bem, gente, agora vocês vão trabalhar. Tarefa de aprendizagem. Primeira questão, verifique se o par ordenado aqui, 5 menos 2, é uma das soluções dessas equações. Ó. Você vai verificar esse par na primeira, depois vai verificar na segunda, depois vai verificar na terceira, para ver se ele é solução de uma delas, ou de duas, ou de três, ele pode ser solução de todas elas ou de nenhuma. Né? Você tem que verificar onde tem x, coloca 5, onde tem y, coloca menos 2 em cada uma das equações e faz. Tá bem? Segunda questão, considerando que y é igual a 7x menos 3, considerando que o valor de y é tudo isso aqui, então determine o valor da incógnita x nessas duas equações. O que é que você vai fazer?
eu quero saber o valor de x nessa primeira equação. Onde tem y, eu vou colocar essa expressão 7x menos 3 entre parênteses. E vou arrumar, resolver para encontrar o valor de x. A mesma coisa eu faço no item B. Terceira questão. Determine uma das soluções da equação. Quando y é igual a 0,8 e quando y é igual a 1,2. Então, você vai resolver, vai determinar um par ordenado, que seja a solução dessa equação, primeiro quando y for 0,8. Aquele processo que a gente já viu ainda há pouco. Coloca 0,8 onde tem y, faz a conta, arruma e acha o x e compõe o par ordenado. Depois a mesma coisa aqui no item B. Quarta questão. Dada a equação 6x menos y igual a 42, encontre a solução dessa equação quando y é 30. Então, se o y for 30, qual é o par ordenado que é a solução da equação? Mas para você escrever o par, você vai ter que ter o valor de x primeiro, né? Tem um desafio aqui, bem interessante. Junte-se com um amigo. Agora está um pouco difícil, né, por causa da pandemia, mas você pode fazer só, fazendo tentativas e usando apenas números naturais. Você vai usar só números naturais, 0, 1, 2, 3, 4. Descubra um par ordenado xy que seja a solução concomitantemente, ou seja, que seja a solução ao mesmo tempo dessa primeira equação e dessa segunda equação. Você vai procurar, experimentando mesmo, né, um par ordenado que seja a solução de ambas as equações. Solucione as duas equações ao mesmo tempo. Sexta questão. Considerando que x assume os valores menos 1, 0, 1 e 2, encontre os pares ordenados da equação menos 2x mais y igual a 2. Né? Ou seja, esses valores aqui, esses 4 valores, são 4 valores que o x vai assumir. Igual como a gente fez na tabela lá em cima. Primeiro, quando x for igual a menos 1, né? Coloca menos 1 onde tem x e acha y. Compõe o primeiro par ordenado. Quando x for 0, coloca no lugar do x o 0, arruma, faz a conta e acha o valor de y, acha o segundo par ordenado. Então, como você tem 4 valores para x, você vai encontrar 4 pares ordenados, que serão 4 soluções dessa equação. Sétima questão. Represente no plano cartesiano as equações a seguir, usando uma folha de papel quadriculada. Ah, professor, não tem folha de papel quadriculada. Você pega uma folha do seu caderno normal e traça retas verticais que vão formar quadrículas com as retas horizontais das linhas do papel, né? E aí você vai representar lá essa primeira equação e vai representar a segunda equação. Não esqueça que você vai fornecer valor para x, jogar o valor que você forneceu no lugar do x, encontrar valor para y e compor aquele quadro lá em cima, né? Aquela tabela lá em cima. Vamos voltar lá, ó. Você vai compor primeiro essa tabela para achar os pares ordenados e depois vai desenhar no plano cartesiano a reta que representa cada uma das equações. Vão ser 2 planos, um para a primeira e outro para a segunda. Feito isso, gente, você vem aqui nas respostas e confere as suas respostas com as respostas aqui da videoaula. As questões que você acertou, tudo bem, ótimo, né? Deixa para lá. As que você errou, volte na questão, analise para verificar onde você errou, para que esse erro não ocorra mais futuramente, tá certo? Então, meus amigos, muito obrigado pela atenção, tá? Não esqueça de dar like, de se inscrever no canal para alimentar o canal, fazer ele continuar a funcionar, né, por muito tempo, porque essas aulas têm sido muito importantes para vocês nesse período de pandemia e vai ser importante também para o futuro, depois que tudo normalizar, porque quando o aluno perder alguma aula, eu vou encaminhar o link para que ele possa ter essa aula em casa, né, online, e fazer o exercício, e no dia seguinte eu só explico e tiro as dúvidas dele na escola, né? E elimina aquele prejuízo do aluno que perdeu a aula porque estava doente, e quando não dá tempo do professor rever essa aula, o aluno fica no prejuízo. E um recado importante: estuda que a vida muda. Ok, gente? Até a próxima.